Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Eu queria começar pelo Fluminense, até pra falar, por causa time C do Fluminense. Pra fazer até uma comparação, que você vai falar assim, Fluminense e Flamengo até o momento jogaram com suas equipes, pode dizer assim, não é nem B, né? O Fluminense ontem até entraram reservas que vão ser ali do time B. Augusto, mas o Fluminense é time C. Nas primeiras rodadas foi o C, assim como o Flamengo, molecada. Pra mim, qual é a time diferença? B seria Guga na lateral, seria... Aquele time que a gente montou aqui semana passada. Com os reforços e tudo mais. Isso, John Kennedy no ataque. Reforço ou reforço? A minha diferença... O que eu acho a grande diferença pros dois times, por exemplo, tá no banco de reserva, sabia? Lógico, ontem teve Renato Augusto entrando, ontem teve o Pires jogando, o Gabriel, o Antônio Carlos na zaga, mas o Fluminense construiu essa liderança e tem vencido e feito bons jogos. Lógico, tu tem o menino Isaac, por exemplo, que é um menino com personalidade, é um menino muito bom, que mostra muito talento. Já mostrava no passado quando entrava. Ontem ele fez o gol, foi fazendo a metralhadora. Assim. O moleque meio John Kennedy também. John Kennedy. É outro moleque. Já mandou o Michael Jackson. Pra ficar de olho, exatamente. Mas assim, eu acho que a grande diferença das duas equipes aí, que são as duas equipes que pontuam no Rio de Janeiro como favoritas na temporada, não digo nem pelo Carioca, mas na temporada, tá no banco de reservas. Mas assim. lembrando que o Flamengo já botou o time titular em um jogo. Na estreia. Quando venceu na estreia. Porque eu vejo ali o Botafogo tem jogado... o Botafogo por causa time titular... Que precisa ajustar esse time logo. Rodar o time, por causa da pré-libertadores. O Vasco já colocou o titular agora ontem, também. Já fez já mais com a cara do Vasco. E o Fluminense é o líder com o time C. Qual é, pra mim, a diferença ali tá no banco de reservas, cara. Acho que o Marcão é um cara que já tá há um tempo fazendo essa função, já assumiu o time do Fluminense em outros momentos, em Campeonato Brasileiro, teve que... Classificou pra Libertadores. Classificou pra Libertadores, assim. É um cara que já tem mais esses moleques, tanto os meninos na mão, quanto os que estão no banco ali do Diniz e tudo mais. Você vê o time, como a forma que ele é montado, aproveitando de forma correta os garotos. Esse menino que fez o terceiro gol ontem no jogo é um centroavante do Fluminense. Tá lá, botou o menino na função pra jogar. O próprio Isaac, eu acho um time... Você vê o time organizado. Não é o time que joga lá Diniz. Não é o time lá Diniz. Não tem os conceitos do time titular. Que dá pra cobrar pra ter, né? Mas é um time que tem os conceitos do Marcão. E é um time equilibrado, um time agressivo, um time que explora as características dos jogadores que ele tem ali. O Lelê bem explorado ali, com a velocidade, com a entrada de facão. O Pires ontem, o Gabriel, teve uma função... que deu uma qualidade no meio-campo, e é o primeiro jogo dele. Que ele tem isso como característica. Pode ser, não tem tanta intensidade, ele tem outros problemas, mas qualidade no passe e visão de jogo o Pires tem. E foi um cara que ajudou muito bem de campo Fluminense pra municiar o ataque. Eu tenho a impressão que o Gabriel Pires vai ser o Lima, o que o Lima foi em 2023... Pro Diniz vai ser o Gabriel Pires em 2024. Por conta das características, assim. O Diniz preza por isso. O jogador talhado pro Diniz. Preza pela posse de bola, tem bom passe. É um cara que, por exemplo, tenho certeza que se o Diniz falar, cara, é pra você fazer isso, ele vai cumprir a partida. Cara, não se muito bonito, se ele não ganhar a vaga de titular. E é muito bonito. Não se é um cara, é um belo. Você conheceu ele ao vivo, né? Eu te apresentei. Eu falei pra você, ó. Sim. O Gabriel Pires tá aí atrás, hein? Aí o Cantarelli, foi lá. Achei lindo e pessoalmente ainda perfumado. Perfumado, não é nenhum cabeludo. Não é nenhum absurdo o Diniz, ainda mais pelo estilo dele, começar um meio campo com o Martinelli. Não, o Martinelli hoje tá na frente. Não, muito pode bonito. ser até Martinelli e Gabriel Pires. Não sei se do André. Porque a gente O André tá no Fluminense A gente sempre tá falando do André como, por exemplo, eu toda a minha Ele mente, está aí. O André tá aí. O André tá aí. Tá aí. Aquele negócio. E o Martinelli é o titular, mas eu digo assim... Eu já tava projetando com o Martinelli na cabeça da área e Alexander e tal. Pela experiência do Pires e pelo trato de bola que ele tem, e a gente sabe que o time do Fluminense é um time que percorre menos espaço do que outros times. Sim. Entre linhas. Mas, vou fazer uma ele pergunta pode ser aqui. titular esse time. Depois dessa análise toda, a pergunta é, após muitos anos, o futebol carioca inicia uma temporada com o Fluminense como a principal força?
A gente falou isso aqui na outra charla, né? Acho que por ter o time campeão da Libertadores e o time tá prontinho, E mesmo o reforço. Flamengo sendo potencial, todo mundo fala, esse time do Flamengo, mas é um time que tá sendo preparado, a gente não sabe. Essa aí ainda. não, o Fluminense sai na Fluminense frente. é, O Fluminense, após muitos anos, acho que de Flamengo dominando todas as temporadas, o Flamengo entrava como principal força do Rio. Sim. Em termos de futebol jogado, acho que eu sempre falo aqui, pra mim o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Agora, em termos de futebol jogado, a gente não pode negar que hoje, jogando futebol, o Fluminense entra na temporada como a principal A força realidade do é que Rio. O Fluminense acabou a temporada, não saiu ninguém, né, do O Fluminense. Flamengo entra como principal favorito no Campeonato Carioca desde 2015. Porque aí você tem ora por conta do elenco, que, por exemplo, em 2015 o Flamengo faz alguns investimentos e tal, e aí o Campeonato Carioca também está em baixa, Sim. né? Isso favorece, porque o time do Flamengo não era tão bom, e aí ocorre isso. Só que aí em 2019 tem uma discrepância maior, 20 uma discrepância maior, e aí o Fluminense consegue equilibrar. Até no último título do Flamengo contra o Fluminense, já é uma final bem equilibrada. E de lá pra cá, por exemplo, no ano passado, o Fluminense era muito mais time e o Flamengo com muito mais elenco. Tanto que isso se refletiu no último jogo. Foi claro que o Fluminense era mais time, mas o favorito ao campeonato, quando iniciou, era o Flamengo, campeão da América e tal. Claro. Acho que usando essa premissa de que o Flamengo era favorito no campeonato do ano passado, não tem por que a gente afirmar que o Fluminense não é favorito do campeonato desse ano. Não, é lógico. Tô dizendo nem inicia. pro campeonato, tô dizendo que inicia a temporada. Inicia como grande time. Como o grande time do Rio de O Janeiro. Flamengo tem que correr atrás disso. O Flamengo tem esse O processo. Tite tem que correr atrás de montar um Repito, time. pra mim o Flamengo é o melhor elenco ainda do Rio de Janeiro. Sim. Mas o melhor time, a maior força de Sim. futebol jogado. Quem em tá mais campo, entrosado, quem tá mais É o Fluminense. inteiro. O Fluminense é o atual campeão da América e é um time que, assim... Isso não acontece, como disse o Matheus, acho que desde 2015. E pelo contrário... De o Flamengo não entrar como a principal força do Rio, assim. Sim. Porque o Flamengo em 2014 ainda é o atual campeão da Copa do Brasil, mas ainda é aquele elenco que brigou pra não cair no ano anterior. E aí... ganha o estadual, né? Ganha o estadual e tal, com aquela forma... Por exemplo, O famoso gol do Márcio Araújo. se você pegar o time do Flamengo da final de 2014 com o time do Vasco, que se eu não me engano era do Adilson Batista... Parelho. Não era nada discrepante. Sim. Como foi nos anos... Subsequentes. Que beleza. Os isso. anos que subsequente. vieram após. Acho que o Fluminense e o Fluminense tem esses... Aí tem aquela coisa, né? Aí a gente vai começar a observar, e aí por isso que o Fluminense, eu acho que foi muito bem na janela, nesse momento, né? Aí depois, durante a temporada, a gente vai vendo se as apostas, quem contratou, vai dando conta do recado. Porque... Eu acho que o elenco do Fluminense hoje é Recheado, melhor do que então. o do ano passado. Porque você começa uma temporada, quando você vem de uma temporada como o Fluminense, campeão da América e tudo mais, aí você começa agora a ter os desafios de ser o campeão. Então, se você vai defender o título da Libertadores, você vai ter uma Recopa pela frente. Sim. Você já entra como uma vidraça nas competições. E eu acho Briga que pelo trio do Carioca. briga pelo trio do vou te Carioca. dizer, hein, Acho que o Fluminense ele se preparou pra isso. Fernando Diniz com sangue nos olhos. Sim, porque... Uma besta enjaulada com ódio. Principalmente Porque por os conta outros vão estar babando pra cima dele. não, principalmente por conta da por passagem pela da seleção. brasileira. Então. Ele vai querer ganhar tudo, meu E a parceiro. galera vai estar babando pra cima dele, ele sabe disso. Quanto mais ele vencer, quanto mais você vence, Sim. você tem que melhorar, porque os outros vêm mesmo com a faca entre os O dentes. comentário do Netinho Veronês. Netinho Veronês. Veronês. O melhor time do Carioca é o Flu, o segundo melhor time é o Flu Reserva e o terceiro melhor é o Sub-20 do Flu. O 20 do Flow, líder do campeonato. É verdade. É isso aí, cara. O time principal ainda não entrou em campo. Não. Então a parada é a seguinte, cara. Aí você falou do Guga, nosso amigo Guga, veio duas vezes aqui. proposta, Tem né? várias camisas do Guga aqui que vai ficar guardadas aqui pra posteridade do Futebol Tchala. holandês, Fenerbahçe. né? Fenerbahçe não, não faz Feyenoord. norte da Holanda. Acho que seria uma boa Se eu não me engano, seria um bom prêmio Se eu pro não me Guga. engano, o Fluminense pagou 2 ou 3 milhões de euros na época. proposta veio de 5, né? a A proposta veio de princípio, 5. né? É aquele negócio, né? As conversas estão em andamento, retorno técnico já deu, não precisa nem falar. Seria legal pra carreira do Guga, assim. É legal pra carreira do Guga e um problema pro Fluminense, Então né? Porque concluímos lateral, isso. né? É, ele Fluminense tem que buscar um inicia o reserva. ano com futebol jogado com a principal força do Rio de Janeiro. Sim. Isso aí é Primeira lógico. força do Rio. Isso é claro. E ele entra nas competições com essa situação. E o Diniz, quando que o Fluminense total volta? Será que é na próxima já? Acho difícil. Porque Já eu é Recopa Ele já se em fevereiro, apresentou né? lembrando que o quinta-feira, né? Fluminense volta depois que os outros, porque ele Sim, jogou então, o Mundial. Mundial. Mas aí, por exemplo, no caso, o Diniz tá trabalhando desde quinta-feira. Lógico que os outros, por exemplo,
Cano, André, Fábio, enfim, os caras precisam pegar ritmo de jogo, estão aí, não tem nenhuma semana Sim. de pré-temporada. Agora, o Diniz, acho que já, não sei se já vai voltar na próxima rodada, que é no meio de semana, né? Porque o foco, o primeiro objetivo desse grupo do Fluminense tá focado na Recopa. Mas tem E é quando? Eu acho que o Campeonato Carioca pro Final de Fluminense fevereiro. tem uma importância ímpar esse ano por conta da Não, pode ser possibilidade de tricampeão, Só que aí, por lógico. exemplo, Mas só que só termina em maio, né? Se fosse Taça Guanabara e Taça Rio, Não, e podia se pensar, por exemplo, vai jogar essas rodadas todas com um time sub-20. Até o mais final? que os outros. Não, essas até agora. Aí, o Fluminense hoje, não deve dar, porque quando entrar o titular, pra chegar ali, não, o sub-20 é o líder. eu não li, né, não li nada sobre, mas eu acho que o Fluminense deve jogar, assim, pelo tempo de preparação, a próxima é a do final de semana. Sim. E aí depois... Mas o Carioca não proíbe? Tem que ser 4? Mas aí, Um por time exemplo... de garotos? Então, mas aí, por exemplo, Renato Augusto é garoto? Não, então. Ele vai começar a enxertar o time mais com cara de time já B. tá começando, Gabriel Sim, Pires, é. Renato Augusto, o próprio Antônio Carlos, Exatamente. entendeu? Esse Falaram isso, você viu o Marcelo treinando? Não. Sempre Era um sempre lançamento pra ele, espetáculo. dominou a bola, Subindo, né? pisando com os dois pés na bola. Ele fazia isso no Real Madrid. Ele fazia isso Ele no Real fazia isso no Madrid Real contra o Bayern de Munique em Munique. Isso é incrível, né? Não, E- o Marcelo Globetrotters da bola. E essa regra, assim, é uma bizarrice, porque, assim, o que... Os clubes assinam, Matheus. Mas, por exemplo, o que é teu time titular? Qual Mas a parada não o é jogador questão tem no titular. contrato É titular. jogador sub-20, né? Não. Né? Time principal. Time principal. Não, o time principal você não tem como mensurar. O jogador não tem Mas no olha só, contrato. olha aí, eu acho que é jogador sub-20. Não, Mas aí, por não exemplo, sei. o jogador sub-20. O jogador sub-20, todos eles têm contrato profissional, pô. Sim, mas aquela que joga o Flamengo, por exemplo, aqueles garotos lá, tá botando o garoto da Mas, por copinha, exemplo, tá ligado? mas, por É exemplo, isso que eles não querem. Mas o Ayrton Faz o tem, campeonato todo. por exemplo, o Ayrton, o Isaac, que seja, o João Neto, os caras têm contrato profissional. Todos eles já ficaram no banco no profissional. É assim. Não tem no contrato de ninguém assim, sou o titular. Ou não estou Não, subindo. isso sim. Isso Cara, sim. já é profissional. É completamente profissional. subjetivo. Depois eu vou olhar aqui. O João Neto jogou no Brasileirão no ano passado. Jogou, O Isaac E também. esse regulamento nem prevê essa coisa de titular. Se eu não me engano, a parada é em cima de idade, de sub-20. Porque você tem como mensurar quem é reserva. Gabigol é reserva. Mas sub-20 Gabigol é reserva. difícil, porque tem eu vou sub-20 que procurar são aqui. titulares. Por exemplo, Hendrick. Pensar, o Botafogo joga com o Matheus Nascimento no ataque. Não pode. Acho que não é bom pro Botafogo. Não é bom pro Botafogo. Mas poderia. Poderia. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!